Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é. Antes de... Boa noite a todos. Vou dar um recadinho para vocês. Semana que vem não vai ter aula, tá? Eu não estarei em Jundiaí semana que vem, tá? Vou ficar uma semana fora, então semana que vem não vai ter aula, ok? Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. É o momento que nos desconectamos do mundo lá fora e nos reconectamos com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa individualidade. É um momento também que os nossos entes queridos, que já estão no plano espiritual, se aproximam de nós, nos envolvem, nos abraçam e nos dão a certeza que estão sempre presentes nas nossas vidas. E o momento é de tratamento espiritual. Uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, vem nos auxiliar, vem nos envolver. Trabalham cada centro de força, reenergizando, reequilibrando, realinhando, nos envolvendo com muita luz, com muita paz, com muita serenidade, para que a gente saia daqui melhor, mais tranquilos, mais serenos, reabastecidos pelo amor maior. Então é o momento que nós, como alma, encarnados e desencarnados, estamos no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente as mesmas coisas e aproveitando da oportunidade para o nosso crescimento como seres humanos. Que assim seja. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é o oitavo. Mas tem uma singularidade, o oitavo degrau. Nós temos, é um ciclo de 7. Aliás, para quem? A gente acha que o número 7 é um número místico. Tem muita coisa envolvida com o número 7. Mas, na verdade, filosoficamente e até matematicamente, olhando para o número 7, ele tem um outro significado. Ele é o número perfeito dos ciclos temporais. É o único número que a divisão dá exata. É o número perfeito dos ciclos temporais. E é o único número, que a divisão. Mas que divisão que é essa que só o 7 dá certo? 7 é 2 de 3,5, certo? O 3,5 é 2 mais 1 mais meio. Entenderam ou não? O 3,5 é 2, mais 1, mais meio. 1 é o dobro do outro. Então é um ciclo de meio, o dobro do ciclo do meio é 1. O dobro do ciclo de 1 é 2. Deu para você entender? Então a soma dá 3,5 e o dobro disso dá 7. Então ele é o número perfeito dos ciclos temporais, porque você divide, a divisão dá exata e um fica o dobro do outro. Então os ciclos evolutivos estão atrelados ao número 7 por causa disso. Entenderam? Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Ok? Então é 2 mais 1 mais meio. Então eu tenho 100 anos, 200 anos, 400 anos. Entenderam ou não? Um é o dobro do outro. Então todo o processo evolutivo, ele se dá pelo número 7 por causa dessa divisão. E é o único número que dá essa divisão. Então é o número perfeito dos ciclos temporais. Porque quando você divide, ele fica um dobro do outro. Ok? Então... 7 dias da semana, 7 notas musicais, tem muita coisa envolvida com o número 7 e tudo tem uma razão. No Sermão do Monte, não são 8 degraus, é 7 mais 1. Ok? O primeiro ciclo termina
no 7º degrau, que foi a semana passada, onde nós falamos de altruísmo. Lembram disso? O próximo ciclo, que é o 8º, chamaram de 8º, mas na verdade é o 7 mais 1, é o início de um novo ciclo. E como é que eu sei que é o início do novo ciclo? Quando nós olhamos o 1º degrau, qual que era a recompensa do 1º degrau? Recompensa entre aspas, só olhar no caderno de vocês, ok? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Olha o 8º. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como é que pode ser a mesma recompensa? Vamos colocar recompensa entre aspas, tá? Se no 1º degrau eu estou começando e no 8º degrau eu já subi 7 degraus, como é que pode ser a mesma? Então não é a mesma. Deu para você entender ou não? Porque aqui eu vou estar enxergando o reino dos céus com outros olhos. Do 1º. Vamos dar um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente tivesse uma luneta e a gente conseguisse ver o universo. Mas essa luneta era limitada. A gente vai conseguir enxergar o nosso sistema solar. Tudo bem? Então eu estou olhando para o universo com uma luneta. E ela tem a capacidade de enxergar os planetas que fazem parte do nosso sistema solar, em detalhes. Aí alguém chega e me dá uma luneta que eu consigo enxergar o universo. Porém, com uma potência que eu consigo enxergar a galáxia inteira. Entenderam ou não? Então, no 1º degrau, eu estou enxergando uma parte do reino dos céus. No último degrau, por isso que a recompensa é a mesma. A minha visão estará muito mais dilatada. Eu estarei muito mais sensibilizado. Por isso que o 1º degrau, né, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, e no 8º degrau, vamos chamar, a recompensa é a mesma. Como pode ser a mesma se eu evoluir 7 degraus? Entenderam ou não? Então não é a mesma. O meu olhar é diferente. O meu processo evolutivo já é outro. A minha visão já é mais dilatada. As duas lunetas, ou 2 telescópios, estão olhando para o universo. Os dois. Porém, um enxerga o sistema solar em detalhes. O outro enxerga a galáxia inteira em detalhes. Os dois estão olhando para o universo. Entenderam ou não? Por essa analogia ficou mais simples? A gente entender que uma coisa é você enxergar no sistema solar, outra coisa é você enxergar a galáxia inteira. Então, os dois estão olhando para o universo. Então, os dois é o reino dos céus. Mas que reino dos céus é a humildade? Que reino dos céus é os que são perseguidos por causa da justiça? E é interessante isso, né? Porque todo aquele dentro de um planeta de provas e expiações, dentro de um planeta de provas, onde o ego dita as regras, todo aquele que se envolve com a prática do bem vai encontrar resistência, vai encontrar dificuldade, será perseguido. Dentro de um planeta de provas e expiações, onde a moral é baixa, então todo aquele que fizer o bem será criticado, será perseguido, será injustiçado. Ok? Então no 8º degrau, aqui ó, a virtude essencial é caridade. Caridade. Por quê? A caridade, ela abrange, reúne em si todas as outras virtudes. Então, para eu chegar no nível caridade, que é o 8º, que é 1 mais 1 aqui, ó, 7 mais 1, desculpa, é porque eu já reuni, eu já entendi todas as outras virtudes. Chega um momento que a caridade é a reunião de todas. Você vê, nós estamos subindo degrau por degrau. E cada degrau era uma virtude, cada degrau era uma virtude. Chega um momento que a caridade, ela abrange, ela engloba todas as virtudes. E a caridade nada mais é do que o amor em ação. Mas é um amor mais purificado. Nós temos esse amor também. É que nós não conseguimos acessá-lo ainda. Mas nós temos esse amor, nós somos um amor mais humanizado. Eu não estou falando de um amor angelical. Não estou falando disso, estou falando de um amor na condição de ser humano, mas um amor mais purificado, menos egoísta, menos possessivo. Dentro da nossa concepção. Chega no 8º degrau, é o sal da terra, é a luz do mundo. Então as pessoas que estão nessa condição, então quer dizer que existem pessoas nessa condição? Claro que existe, é evidente que existe. É uma minoria.
Mas sem dúvida nenhuma, essas pessoas já existem. São seres humanos. Não são humanos, são seres humanos. Ok? Então nós temos condições de chegar aqui? Claro que temos, sem dúvida nenhuma. Dentro do nosso momento evolutivo, dentro da nossa potencialidade, dentro daquilo que eu posso entender. Então cada degrau é para nós também, dentro do nosso momento evolutivo. E aí esse amor, ele começa em um novo ciclo. E como que eu começo no novo ciclo? Entendendo esse triângulo, chamado triângulo da verdade. O que é o triângulo da verdade? Primeiro, é você conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a questão do conhecimento, da busca pela informação que agregue valores. Que agregue valores. Então é a busca de informação que vai fazer com que eu entenda de forma racional, não é de forma emocional, de forma racional, como funcionam as leis maiores. E como que eu estou enquadrado dentro desse processo. Se a gente perguntar assim, qual foi a maior criação de Deus? Na cabeça da gente, somos nós. Não, são as suas leis. A maior criação de Deus não somos exatamente nós, são as suas leis. Então as leis de Deus vieram antes de nós. Então todas as leis já existem, são leis naturais. Então a lei da química é uma lei natural? Sim, da química, da física, da biologia, da astronomia, todas as leis de alguma forma estão dentro de uma lei maior, chamada lei natural, lei divina ou natural. Ela engloba todas as leis. Então a maior criação de Deus não é exatamente nós, mas são suas leis. Porque através das suas leis, do micro ao macro, é que todos os seres evoluem. Entenderam ou não? Dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, todos os seres vivos evoluem dentro dessas leis. São as mesmas leis, mas estão adequadas ao momento evolutivo de cada um. Perceberam ou não? Essa é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus na consciência dos homens. É que na condição humana, essas leis começam a ser estudadas e compreendidas. Antes disso, não. Elas estavam lá sim, na forma de semente, em estado latente. Mas é só na condição humana e bem nessa fase que nós estamos, que a gente começa a estudar, pesquisar, perguntar, querer entender alguma coisa. Oi. Como é que eu entendo se os seres vivos, as leis foram feitas para os seres vivos? Como é que eu entendo a lei de uma ameba? A lei de uma ameba, ali é um ser vivo. É um princípio espiritual no início de um processo. Ela está envolvida das leis instintivas, onde só se mantém a vida orgânica, vamos dizer assim. Ela não está inserida nas leis morais. Ok? Então é um princípio espiritual, como fala a questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no rodapé, diz assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Então muito antes da ameba. É interessante a gente falar isso hoje, mas isso está no Livro dos Espíritos de 1857. Que o arcanjo começou pelo átomo. Charles Darwin estava sonhando com o processo evolutivo naquela época. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec, Charles Darwin, okay? Um dos maiores pensadores evolucionistas que a ciência já conheceu. E no Livro dos Espíritos já estava dizendo que o arcanjo começou pelo átomo. Então, muito antes da ameba, você já tem um princípio espiritual numa estrutura atômica. Um princípio espiritual, não é um espírito, é um princípio espiritual atrelado às leis materiais. Ele está condicionado às leis materiais. Então ele não decide nada, ele é envolvido pelas leis materiais, essas leis vão conduzindo ele ao seu processo evolutivo. Mas quando eu falo leis materiais, eu estou falando que existem espíritos que coordenam isso. Tudo bem? São espíritos, por exemplo, Cristo planetário, foi ele que coordenou todo o processo evolutivo. Todo o processo evolutivo. Pare para imaginar, quando a gente fala do Cristo planetário, que quando ele decidiu formar um planeta Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ele veio e trouxe assessores, ok? Trouxe o degrau de baixo dele.
E cada um pegou uma área do planeta e chamou a responsabilidade para ele. Então, Jesus idealizou, trouxe aquela explosão solar, aquela massa incandescente, aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, porque nessa distância a água fica em estado líquido e a vida se desenvolve como nós conhecemos. A partir do momento que ele estabilizou esse planeta, vieram os seus assessores. E todas as dúvidas eram tiradas com ele. Deu para você? Tem que imaginar uma situação dessa. Foram bilhões de anos de evolução química, depois bilhões de anos de evolução biológica. E todas as situações, todas as dúvidas que esses espíritos tinham, eram tiradas diretamente com ele. Imagine o grau de conhecimento, de sabedoria desse espírito. Então, no caso da ameba que você perguntou, ela está inserida em leis materiais, coordenadas por espíritos muito evoluídos. Muito evoluídos. Então, na fase primitiva do planeta, você tem só a coordenação desses espíritos, coordenando cada movimento, cada situação, para chegar onde se chegou hoje. Adão e Eva, a gente também tem que ressignificar. Ressignificar. Então, a palavra Adão é Hadam, que significa humanidade. E Eva não é uma mulher. Eva significa vida. Humanidade vivente. Deu para você entender? E se você olha a história e fala, então esse saiu e casou com quem? Só eram os dois. Porque existia uma outra humanidade. Entenderam? Você tem que olhar. Eu comentei com vocês outro dia. Texto e contexto. Ok? Texto e contexto. O que significava a palavra naquela época dentro daquele contexto? E a humanidade começou na África. Toda aquela característica, nós, de alguma forma, temos o gene africano, porque a humanidade começa na África. Não começou em lugar nenhum no mundo. Os primeiros habitantes começaram na África. Não, isso é um simbolismo, isso. É um simbolismo, tem que ser traduzido dessa forma também. Se você pegar o pé da letra, fica sem sentido. Se você pegar e colocar dentro do contexto, você fala, faz sentido. É um simbolismo. É que nem a história de anjos decaídos. Não existe a história de anjos decaídos. Para você chegar na condição de anjo, leva bilhões de anos evolutivos. Você tem que passar pela mesma experiência mais de 1000 vezes. Como é que você chegando lá e fala, não aprendi isso? Você já aprendeu. Então é a história de espíritos que vieram de um outro orbe chamado Capela. Que eles não estavam acompanhando a evolução moral daquele planeta. Aí eles foram trazidos para o planeta Terra. Os capelinos, por exemplo. O que está acontecendo com o planeta Terra hoje? Quem está desencarnando no planeta Terra? Quem está morrendo? Já está na vibração de regeneração? Já está indo? Não estou. Continuo com o mesmo nível de agressividade, violência e destruição. Você não reencarna mais na Terra. Você vai reencarnar em mundos primitivos. Quando eu falo mundos primitivos, é o planeta Terra 2000 anos atrás. Você vai levar todo o conhecimento lá, intelectual, porém, nesse período você vai reaprender a reavaliar os seus valores. Mas não é aqui. Não é no planeta Terra, nesse orbe, em um outro orbe. Então, migração e imigração e emigração sempre existiu. Por exemplo, quem garante que nós somos do planeta Terra? Nada garante, o planeta Terra é só uma escola. Então, saídas de espíritos e entradas de espíritos sempre existiram. Mas quando o planeta está numa fase de transição, que é o nosso caso, para voltar para o planeta Terra, você também tem que estar na fase de transição. É uma questão vibracional. Se você ainda continua pensando em guerras, em destruição, você é transferido para um planeta menos evoluído intelectualmente, para você colaborar com o processo de evolução daquele planeta e ao mesmo tempo se regenerar. Então vieram 4 grandes raças. Uma hora a gente conversa sobre isso. Vieram quatro grandes raças. Ok? As primeiras ficaram um pouco e já retornaram, e tem algumas aqui ainda que ainda não aprenderam a lição. Ok? Então nós temos que fazer por merecer ficar no planeta Terra. Eu preciso estar na fase de transição, na vibração de transição. É o que está acontecendo hoje, um tipo de um expurgo planetário. É o que aconteceu com esse planeta chamado Capela há 25, 30 mil anos atrás. Começaram a chegar esses espíritos. Ok?
E aí quando a gente fala em saber a verdade, é buscar o conhecimento para dissipar a nossa ignorância. Ok? Uma vez adquirida a verdade, eu tenho que sentir a verdade. Ela tem que sair daqui e vir parar aqui. Porque para quem não sabe, a estrada mais longa que existe é essa, tá? Mas se vocês quiserem medir, dá 30 centímetros, tudo bem? Mais ou menos 30 centímetros, mas é a estrada mais longa que existe. É você sentir o que você está pensando. Então não basta eu conhecer a verdade. Dá um exemplo mais prático. Conhecer sobre reencarnação. Isso é ótimo, isso é excelente. Explica muita coisa. Sem dúvida nenhuma. Mas se isso não te ajudar a ser uma pessoa melhor, de nada adianta. Porque um dos objetivos da reencarnação, é quebrar preconceitos. Um dos objetivos. Então você acredita em reencarnação e continua preconceituoso? Perceberam ou não? Então não adianta você conhecer a verdade. Você tem que sentir a verdade. Então a reencarnação é uma delas. Como se processa? Como começa? Onde termina? Qual é todo o processo? Ok? Então o espírito ele vai reencarnar, ele sofre 5 forças, né? E tem 3 que diz assim, MMM, o espírito reencarnante. Primeira força, molde mental da mãe. O pensamento da mãe ajuda na formação do feto. Olha interessante. MMM. Não é marca de chocolate, pessoal, calma. Okay? Se alguém já pensou dessa forma. Então, MMM é molde mental da mãe. Então, no processo de gestação, a mãe está imaginando como é que vai ser aquele filho. Deu para você entender? Fisicamente. Ela está ajudando no processo. A segunda forma, MOB, modelo organizador biológico, perispírito, ok? E a terceira, LG, não é marca de televisão também, tá? Leis da genética. Entenderam? Qual que é a força preponderante? A segunda, o modelo organizador biológico. Entendeu? Então, no processo reencarnatório, você conhece todo esse processo, ajuda e muito. Mas a reencarnação vem essencialmente para nos melhorar como seres humanos. Então, conhecer sobre reencarnação é ótimo, mas você tem que sentir a reencarnação. Sentir o que ela significa como ser humano. E aí você vivencia aquilo ali. Você pensa, reflete, analisa, pergunta e questiona. Sente e depois você transforma aquilo em atitude. Entenderam? Então, o triângulo da verdade é isso. É você conhecer a verdade, é você sentir a verdade e você vivenciar a verdade. Não para os outros, para nós. Então, cada informação que chega para nós, pare para pensar, é para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Para quem? Para ninguém, para nós mesmos. O nosso principal compromisso é conosco mesmo. No processo reencarnatório, nós temos 3 níveis de compromisso. E é nessa sequência. Primeiro, meu maior compromisso e principal compromisso é comigo mesmo. Essa história de vir para resgatar alguém, pessoal, desculpa, tá? Pode ser bonito nos livros, mas não existe. Não existe isso. O seu principal compromisso é com você mesmo. O seu segundo compromisso é com a espiritualidade que vai te assessorar, começando pelo seu anjo da guarda. O terceiro compromisso é com as pessoas. Entenderam ou não? Não queira inverter essa ordem, que isso não dá certo. Então você veio para ser uma pessoa melhor. Você vai estar assessorado pelo seu anjo da guarda, pelos espíritos familiares, pelos espíritos amigos. Em terceiro lugar, é a questão com pessoas. Outra, 8º degrau é isso, pessoal. Outra informação. 50% da nossa realidade é plano mental. Ok? 50% da nossa realidade é plano mental. 30% da nossa realidade é plano astral. O que é plano astral? Meus pensamentos, que eu projeto fora de mim e alimento. Ok? Eu alimento os meus pensamentos e passo a viver uma realidade astral. Nós não temos em torno de nós
dentro do nosso oval fluídico, pessoas que nós elegemos para odiar ou para amar, isso é plano astral. 20% da nossa realidade é plano material. Onde está o foco? Então, quer dizer, se não acontecer materialmente, você já está vivendo aquilo 80%. Entenderam ou não? Nós somos aquilo que nós pensamos. Pensamos aquilo que nós sentimos. Então, eu sinto, eu penso e projeto para fora. Então, essa é a realidade do espírito. Tanto faz se ele está encarnado ou se ele está desencarnado. A realidade material aí, se não acontecer, você já está vivendo aquilo 80%. Entenderam ou não? Então a nossa mente tem que controlar os nossos pensamentos. Quem que é a nossa mente? É a nossa consciência. Quando a gente percebe que o pensamento está distorcido ou está envolvido em coisas negativas, eu tenho que trazer para cá. Deu para você entender ou não? Então a minha mente tem que controlar os meus pensamentos. Esse turbilhão de pensamentos que nós estamos envolvidos. Tem hora, quando a gente percebe, a gente já está envolvido com aquilo. Opa, traz, centra de novo. É a nossa mente que faz isso. Então 50% da nossa realidade é mental, 30% é astral, 20% é material. Entenderam? Então, o 8º degrau traz algumas verdades, algumas indigestas, mas necessárias. Então não basta você conhecer o processo, você tem que sentir o processo. Sentindo o processo, você vivencia aquilo. Então quem está no 8º degrau, sabe uma palavrinha que para eles não faz sentido? No 8º degrau? E para nós faz todo sentido? Reciprocidade. No 8º degrau eles nem pensam nisso. Porque eles não esperam nada. Deu para vocês entenderem ou não? Doar e receber para eles é o mesmo verbo. Eles não sabem nem qual é a diferença disso. Eles estão tão preocupados em auxiliar, em ajudar, em minimizar. Eles estão tão preocupados com isso, que eles não estão preocupados com o que eles vão receber. Lembra dos 70-30? Essa é a equação 70-30. Então quem está no 8º degrau são gente como a gente está. Não são anjos, arcanjos, Cristo, não. São seres humanos que para nós já são espíritos de regeneração. Já absorveram a prece de São Então, já absorveram. Então, para eles a palavra reciprocidade não faz nem sentido. Não faz sentido. Porque eles estão muito mais focados em doar, em compartilhar, em minimizar, em ajudar. Deu para você entender? E cada vez que ele faz isso, mais feliz ele é. Mais feliz ele é. Uma vez Madre Teresa de Calcutá estava em oração, quietinha. E o jornalista perto dela percebeu que ela estava quietinha, mas ela estava falando com alguém, percebia que ela estava falando com alguém. Aí quando ela terminou, ele perguntou para ela: Madre, com quem que você estava falando? Com Deus. O que ele falou? Ele não fala. Só ouvi. E o que você estava falando para ele? Eu não falei nada. Só ouço. Imagina. Né? Deu para vocês entenderem como eles fazem? Eles não precisam usar palavras articuladas. Porque Deus é presença, não são palavras. Deu para vocês entenderem ou não? Vamos traduzir para a nossa realidade. Ok? Vamos falar uma mãe e uma criança, um filho. Às vezes não precisa nem de palavras, né? Precisa de palavras para se comunicar? Não precisa. A própria presença ali, ó, já diz tudo. Deu para você entender ou não? Só a presença já diz tudo. Então, para esses espíritos, não precisa nem de palavras articuladas. Ele não fala nada, eu só ouço. Eu também não falo nada, ele só me ouve. Ok? É assim que funciona. Quem está no 8º degrau é uma expansão da consciência. Deu para você entender ou não? O 8º degrau é uma expansão da consciência na condição humana, na condição que nós estamos. Né? E aí, olha, interessante, né? A gente fala que Jesus, né? Primeira coisa, vamos realinhar isso. Ao invés de perguntar
quem é Jesus, pessoal, porque isso é uma biografia, ok? Fato. Não é novidade para ninguém. E se eu pegasse a estrutura da questão número 1 do Livro dos Espíritos, e ao invés de perguntar quem é Deus, eu perguntasse quem é Jesus? Não sei se Allan Kardec ia gostar disso, mas enfim, né? Já fizemos. Ok? Que é Jesus? Não é biografia. Não é biografia, tudo bem? Você muda toda a estrutura da pergunta, porque no nosso momento evolutivo, não é querer saber quem é Jesus, isso não é mais novidade, mas saber que é Jesus. Porque o 8º degrau tem a ver com isso. Olha, estudar Jesus é perguntar quem sou e o que sou. Não estudar Jesus como biografia. Não como biografia, ok? Ele é o amor materializado. Ele é o amor na forma humana. O mais extraordinário de Jesus não era o que ele fazia, era o que ele era. Entenderam ou não? Não era o que ele fazia, era o que ele era, como pessoa, como ser humano. Como ser humano. Fez coisas extraordinárias? Fez, claro, está registrado nos livros, inclusive. Mas quando ele não estava fazendo as coisas extraordinárias, o que ele estava fazendo? Sendo um ser humano. Entenderam ou não? Sendo um ser humano. E olha interessante. O melhor ser humano que já existiu. E aí quando a gente começa a falar desse amor que nós temos, que todos nós temos, e vamos reconfigurar o amor. Ó, o amor é inofendível. Já tinham ouvido falar essa palavra? Essa frase? O amor é inofendível. O amor não se ofende. Então quem que se ofende? O ego. Quem se ofende é o ego. O amor é a centelha, é a luz. O amor é o amor, ok? Então não tem como você ofender a luz. É luz. É luz. Vai chegar um momento da nossa evolução que a gente vai falar assim, que até a crença em Deus vai cair por terra. Porque Deus não é base de uma crença, Deus é. Deu para você entender ou não? Vai chegar um momento no processo da humanidade que não é creio em Deus, não creio em Deus. Isso ainda é muito primitivo, porque Deus é. Entenderam ou não? É como se você perguntasse para qualquer habitante do planeta Terra se ele acredita no Sol. Ninguém acredita no Sol. Não tem base de crença para o Sol. Todo mundo sente a presença do Sol. Vai chegar um momento que a humanidade vai entender que Deus não é a base de uma crença, porque Deus é. Entenderam ou não? Então, no 8º degrau, você começa a sentir isso. É no 8º degrau, de acordo com o nosso momento evolutivo. Então, o amor é inofendível. Quem se ofende é o ego. O amor não. Ok? O amor é imprevisível. Os caminhos de Deus são insondáveis. Os caminhos de Deus são insondáveis. Entender a Deus é a mesma dificuldade do material querer entender o imaterial. Do finito querer compreender o infinito. Entenderam ou não? Querer compreender com a nossa estrutura cognitiva. Nós não temos base para isso. Porque Deus não é para ser entendido, é para ser sentido. Sentir Deus aqui, ó. O amor é imprevisível. Os caminhos de Deus são insondáveis. Onde nós temos um caminho, ele tem o nosso, mais uns 150 caminhos para o mesmo problema. Para a mesma situação, ela tem a nossa e mais uns 149 oportunidades diferentes para aquele caso específico. Então Deus tem muitos caminhos, muitos caminhos. E o pior de tudo, o caminho dele é sempre o melhor. Sempre, sempre, sempre o melhor. Ok? Nós fazemos parte disso. O amor é a única força que o próprio tempo se submete. O amor é a única força que o próprio tempo se submete. Vamos entender isso melhor. Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, num livro No Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala assim, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Olha que frase, que o universo material é o pensamento estrutural de Deus.
Se o universo material é o pensamento estrutural de Deus e o pensamento não é causa, é efeito, qual é a causa do universo? O amor. Deu para você entender ou não? A causa do universo. Então, nós vivemos num universo moral, por mais material que ele seja. Porque o universo é o pensamento estrutural de Deus. O pensamento é efeito, ele não é causa. Então, a causa do pensamento é o sentimento. Nesse caso, o amor. Então, o universo é moral. Então, tudo que você fizer contra o amor, de alguma forma, o universo vai te corrigir. Porque ele é um conjunto de leis. Deu para você entender ou não? Leis morais. Então, qualquer coisa que eu faça, eu serei protegido pela minha ignorância. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Se eu sou 100% ignorante, eu sou 100% protegido. Se eu sou 99% ignorante, eu serei 99% protegido, mas aquele 1% eu respondo. Entenderam ou não? E aí sucessivamente. E aí sucessivamente. Então nós somos protegidos pela nossa ignorância, porque as leis são as mesmas, elas regem desde o micro ao macro, mas elas estão condicionadas ao momento evolutivo de cada um. Entende? É justo isso? Muito. Muito. Vocês concordam? Muito. Ok? Então veja, e seu amor é a única força que o próprio tempo submete, toda vez que eu conjugar o verbo amar, isso só fica na língua portuguesa. Porque ele só tem um tempo. Um presente contínuo. Deu para você entender ou não? Espiritualmente falando, não existe eu amei ou eu vou amar. Espiritualmente falando, não existe. Existe na conjugação do verbo, mas espiritualmente não. Por quê? Porque o meu espírito, a essência, só vive um tempo. O presente. Entenderam ou não? Eu posso estar amando de uma outra forma. Ok? Mas eu estou amando. Eu estou amando, mas de uma outra forma. O amor filial, conjugal, maternal, paternal, fraternal. Eu estou amando de uma outra forma. Entenderam ou não? O amor está ali, só que ele está sendo vivenciado, experimentado de um outro jeito, mas o amor está ali. Então, o amor é a única força que o próprio tempo se submete, porque ele é uma constante no universo. Entenderam ou não? Ele é uma constante no universo. E nós somos esse sentimento. Na essência, nós somos esse sentimento. Então, tudo que eu fizer contra esse sentimento, as leis maiores vão me corrigir. Pelo amor ou pela dor. Não é punição, é educação. Entenderam ou não? Toda vez que eu exagerar em alguma coisa, toda vez que conscientemente eu fizer algo de errado, as leis maiores, de alguma forma, minha consciência vai me cutucar sobre aquela questão. Volta e corrige. O mais rápido possível. Volta e corrige o mais rápido. E como funciona isso o mais rápido possível? Então eu cometi um deslize, cometi uma falha, tomei a consciência. Mas eu vou justificar, eu vou terceirizar e vou deixar por isso mesmo. Já fizeram isso alguma vez? Ok? Todos nós já fizemos muitas vezes. A médio prazo, às vezes meses ou anos depois, aquilo fica batendo em mim ainda e eu não sei por que eu não estou bem. No fundo eu sei, ok? É o que eu não quero aceitar. Mas aquilo está me gerando um desgaste psíquico e emocional. Vou justificar e vou terceirizar mais uma vez a médio prazo. Isso vai para longo prazo. Ok? Na forma de resgate. Na forma de resgate. Para que eu possa liberar a minha consciência. Entenderam ou não? Por isso que Jesus fala, né? Reconcilia-te com o teu inimigo o mais rápido que puder. Para que aquilo não vá nem a médio prazo e nem a longo prazo. Errou, falhou, se equivocou? Sem problema. Mas o mais rápido possível, reconcilia-te. Para que isso não vá para médio prazo na forma de transtornos e não vai para longo prazo na forma de resgate. Entenderam ou não como funciona? Porque a nossa consciência, entre aspas, nos acusa. Olha, você cometeu um equívoco. Você exagerou. Você falou que não devia. Você fez o que não podia. Volta e resolve. É assim que funciona. É assim, aí você fica em paz com a sua consciência. Entenderam ou não?
Então quem está no 8º degrau começa a pensar dessa forma, começa a analisar desse jeito. E aí quando fala de Jesus, no amor materializado, como ele era como ser humano, vamos pensar no Jesus ser humano, né? Que é a questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo. Ele era um ser que protegia a própria emoção. O que é proteger a própria emoção? Quais são as emoções básicas? Medo, alegria, raiva, tristeza e amor, ok? Olha, interessante, todos nós temos. Aliás, nós, seres humanos, e os animais também têm essas 5 emoções. Essas emoções vêm de um primarismo animal. Elas estão condicionadas em nós. Então nós temos medo? Temos. Nós temos raiva? Temos. Claro, sem dúvida. Temos amor, temos alegria, temos tristeza. Como que acontece isso dentro de nós? Em que tempo acontece isso? Para sentir raiva, quanto tempo demora? Para sentir medo, quanto tempo demora? Meio segundo. Meio segundo. Veja, a emoção vem, o tempo, por isso que você não controla a emoção, você vai controlar o sentimento. Deu para você entender ou não? A emoção acontece numa fração de segundo, em tempo, meio segundo. Então, é impossível você controlar a emoção. O que você vai fazer depois é gerir essa emoção, entenderam ou não? O que eu faço com ela? O que eu vou fazer com a raiva? O que eu vou fazer? Aí sim, aí eu tenho tempo de pensar, de refletir, de analisar. Mas não tenho como eu impedir a raiva. Ela vem numa fração de segundo, em meio segundo ela vem. Então, o que Jesus fazia? Geria as próprias emoções. As próprias emoções. Então, o que ele fazia? Ele protegia a sua emoção. Quando alguém o agredia, quando alguém o ofendia, ele protegia a sua própria emoção. Assim fazem também os espíritos de regeneração. Eles se sentem agredidos? Dói? Claro que dói, evidente que dói, mas em pouco tempo eles já se recuperam. Eles não fazem com que aquilo cresça dentro deles. Vai durar alguns dias ou algumas semanas, né, para esses espíritos, mas eles vão gerir a sua própria emoção. Outra, foi o maior psicoterapeuta que já existiu. É interessante que as ciências psíquicas de hoje, a psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia, todas elas dos últimos 50 anos evoluíram muito, mas elas estão canalizando de forma científica, ok, claro, evidente, mas nos mesmos ensinamentos de Jesus. Olha que interessante isso. Todas elas estão se afunilando ao ponto de falar exatamente de um outro jeito, claro, evidente, mas estão tocando exatamente nas mesmas situações, na mesma função. Jesus falava do perdão. E hoje a psiquiatria fala do perdão, a psicologia fala do perdão, a psicoterapia fala do perdão. Veja, todas estão ressaltando a importância do perdão, mas já estava em Jesus. Então ele foi o maior psicoterapeuta que já existiu, ok? Outra, um colecionador de amigos. Para onde ele ia, ele fazia amigos. Estou falando do Jesus ser humano, ok? Porque ele tratava as pessoas com carinho, com respeito. Ele sabia que cada um fazia o que podia. Ele não cobrava nada além do que daquele ser podia oferecer para ele. Veja, olha interessante. E às vezes nós cobramos coisas que às vezes nem nós fazemos para nós e gostaríamos que o outro fizesse alguma coisa para nós que nem nós fazemos. Olha que incoerência isso. Olha que incoerência. A gente gostaria que o outro ou a outra cuidasse da gente, nós mesmos não cuidamos de nós. Isso é incoerência. Então Jesus sabia que cada ser que cruzava o caminho dele estava fazendo o seu melhor, dentro daquela possibilidade. Se ele soubesse fazer melhor, faria. Pode fazer, pode falar. Então, também Jesus teve como inimigo os fariseus? Teve. E aí ele fazia assim, amigos como nós, né? Exato. Porque tem determinadas pessoas que não dá para fazer amizade. Sem dúvida, inquestionável isso. Né? E os fariseus eram os hipócritas, né? Que fingiam
ser amigo dele Exato. e era inimigo. É a mesma coisa que acontece hoje. A mesma coisa. É a mesma coisa que acontece a hoje. posição de Jesus se afastou deles, assim. Jesus, na verdade, o que acontece? Ele continuou sua missão. Ele continuou a sua missão. Esses espíritos foram se afastando dele e foram criando situações para ele. Mas Jesus não alterou a sua missão por causa deles. Jesus, antes de reencarnar, já sabia todo esse processo. Desculpa, antes de encarnar, ele não reencarna. Ok? Ele encarnou uma vez só. Então aquela história também, Jesus vai voltar, pessoal? Não, né? Não. Porque ele nunca foi. Ok? Como que alguém pode voltar se ele nunca foi? Então Jesus nunca foi. Ele sempre esteve presente no planeta Terra. Está presente no planeta Terra. Apocalipse também Ok? tem significado. O Apocalipse, na verdade, é uma mudança de transição. Né? O Apocalipse são previsões para não acontecer. Só para pôr medo. Não sei se é para pôr medo, porque na verdade o Apocalipse foi escrito num momento extremamente crítico da história, onde João, inclusive, coloca algumas situações, ok? Mas para que as profecias existem para não acontecerem. Advertência, né, Cássio? Como advertência. O Apocalipse é muito mais uma advertência do que algo concreto que vai A acontecer. gente espera acontecer. Ok? Então, por exemplo, se a gente não cuidar, João viu que se a gente não cuidasse da natureza, morreríamos. Sim, claro. Ok? Então esses espíritos conseguem enxergar algumas coisas para o futuro, mas as profecias existem para não acontecerem, como advertências. Então o Apocalipse é mais uma advertência, não é exatamente o fim do mundo. Ok? Não é exatamente qualquer coisa nesse sentido. É uma forma figurada da gente colocar dessa forma. Ok? É uma mudança de transição. Estamos terminando uma fase de provas e expiações, então é o fim de provas e expiações para o início regeneração. Mas isso é vibracional, não tem nada a ver com a condição física do planeta. Deu para você entender ou não? O planeta vai continuar do mesmo jeito, fisicamente falando. É a vibração dos seus habitantes é que vai mudar. Isso já está acontecendo. Ok? E olha que interessante. Um educador de almas, um carpinteiro da emoção. Então, Jesus é interessante, ele como ser humano, ele veio nos chamar a atenção para algo que está acontecendo hoje. Principalmente o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje, no século XXI, com a humanidade? Com a humanidade, ok? Eu coloquei assim, nos tornamos como humanidade, tá? 8,5 bilhões de habitantes, ok? A maioria, pelo menos, nos tornamos mendigos emocionais. Olha que interessante. Agiotas da emoção. Sofremos de obesidade emocional. O que está acontecendo com o planeta Terra hoje é que os seus habitantes se tornaram mendigos emocionais, agiotas da emoção, sofrendo de obesidade emocional. Temos vampiros dentro de nós. Precisamos de muito para sentir pouco. Entenderam ou não? Precisamos de muito para sentir pouco. Cobramos demais, exigimos demais. Ok? Veja, coisas que não faz sentido. Não faz sentido. Então, quando você pega Jesus como psicoterapeuta, é exatamente esse momento que a humanidade está vivendo. Olha que interessante. Nos últimos 50 anos, houve um salto evolutivo na ciência, ok? Na psicologia, na psicoterapia e na psiquiatria. Se avançou muito nessa área. Muito, muito, muito. Se avançou nos últimos 50 anos que não tinha avançado até então. Então nós temos tratamentos específicos para todos. A indústria do entretenimento nunca foi tão forte para todos os níveis. Vocês concordam ou não? Nunca foi tão forte. Então qualquer tipo de entretenimento tem. Nós somos considerados a geração mais triste da história e mais doente da história. E as ciências nunca evoluíram tanto como evoluíram nos últimos 50 anos. Aonde está o problema? As escolhas. Entenderam ou não? Aonde, se eu tenho a indústria de entretenimento mais forte que existe, se tenho as ciências, né, todo tipo de tratamento, por que a geração mais doente somos nós?
onde a cultura do ódio tomou conta, todo mundo odeia todo mundo, não é assim? Qualquer diferença hoje é motivo de ódio. Aí você vem Jesus como psicoterapeuta, e explicando exatamente isso, que nós sofremos de obesidade emocional. Somos agiotas da emoção. Somos agiotas da emoção. Exigimos demais, cobramos demais. Precisamos do muito para oferecer o pouco. Isso adoece. Isso adoece. Então Jesus, como psicoterapeuta, como amor encarnado, o que nós precisamos fazer? É a relação 70-30. Onde está a fórmula para reverter isso daí? É a relação 70-30. Eu tenho que me doar mais, eu tenho que compartilhar mais, eu tenho que minimizar mais, dentro das minhas possibilidades, claro, dentro do meu entendimento. Então, se a humanidade está doente, é porque se inverteu. Essa matemática que eu passei para vocês, 70-30, é 70 para receber e 30 para doar. Deu para você entender ou não? E o que acontece? O pote de receber não é assim. O pote de receber é 30. É 30. Eu não dou nada, eu só quero receber. O que acontece com o meu espírito? Adoece. Eu adoeço principalmente pelo amor que eu não dou, pelo amor que eu não ofereço, pelo amor que eu não compartilho. E quando eu compartilho, quando eu faço, eu quero de volta. Entenderam ou não? Viramos agiotas da emoção. Precisamos sempre esperar o retorno. E quando o retorno não vem, o que acontece? Eu me magoo. O que são as doenças psicossomáticas? Doença da mente que extrapola para o corpo físico. A doutrina espírita fala, não é bem assim. É doença do coração, do sentimento, que vai para a mente e que extrapola para o corpo físico. Então não existe doenças, existem doentes. Entenderam ou não? Mais de 90% das doenças do mundo são psicossomáticas. Quando você fala em doar 70 e receber 30, eu entendo de uma forma assim, até que menos. Se você for uma pessoa que está pronto a doar, independente do outro quer ou não, eu acho que você já atingiu essa. Sim. Porque não é o fato de você procurar um lado, um local, uma instituição, para chegar lá, vou doar 70. Não. Não é isso. As pessoas acabam entendendo de uma forma que é estado. Exato. É entender que nesse nível, no 8º degrau, a palavra reciprocidade já não faz muito sentido. Você doa pela alegria de estar doando. Exato, né? Troquem a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Nós estamos nesse nível. Apesar de chamar caridade aí, né? Para nós, caridade é a oportunidade de trabalho. É o nosso momento. Porque quando os espíritos superiores, nos livros, ou quando eles se aproximam de nós, eu nunca ouvi a palavra caridade da boca deles. Nem nos livros, nem no trabalho mediúnico. Nunca. Eles sempre agradecem pela oportunidade de trabalho. Eles estão no degrau de cima, tá? Se eles não falam que estão no degrau de cima, muito menos nós. Então nós estamos tendo oportunidade de trabalho. Então dentro do 8º degrau, o sal da terra, a luz do mundo, são aquelas pessoas, eu estou falando de nós, que já entendemos aqui, que já entendemos essa necessidade do 70-30, já sentimos essa necessidade do 70-30, entendi aqui, senti aqui, e eu preciso vivenciar, materializar, agir de alguma forma. Não pelos outros, mas pela minha necessidade de alimento essencial. A minha necessidade de alimento essencial. Eu serei saudável na medida que eu estou doando, que eu estou compartilhando, que eu não estou esperando nenhum retorno. Lembram da fórmula da felicidade? Felicidade é igual a realidade menos expectativa. O tripé, vamos falar assim, o tripé da caridade. O tripé da caridade. Foi como se fosse um banquinho de 3 pés. Agora eu vou mudar o nome dos pés. Então vocês imaginem que a caridade fosse um banquinho de 3 pés. E qual é o tripé da caridade?
para vocês guardarem uma sigla, tá? BIP. Fica fácil agora, né? Não ficou? Benevolência, indulgência e perdão. Olha interessante. Então, dentro do nosso quesito caridade aqui, no tripé da caridade, eu vou guardar essa sigla, BIP. Benevolência, indulgência e perdão. O que é benevolência, na opinião de vocês? É a prática do bem. É olhar as pessoas e situações com outros olhos. Você pode não concordar com aquela atitude, é um direito seu, mas não julgue, não condene, não critique. Ok? Você pode não concordar e não querer nem aquilo para você. É um direito seu. É um direito seu, mas não critique, não julgue, não condene. Ok? Chama-se benevolência isso. Indulgência. Olha, interessante. Entender que quando o outro erra, eu também erro. Não é aceitar os erros de forma passiva, não é isso. Mas ser indulgente com as falhas, com os equívocos dos outros, porque eu também erro, eu também acabo me equivocando. Ok? E perdão, então já estudamos sobre isso. Ressignificar. Entender que são experiências necessárias para o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, se eu trocar a palavra problema pela palavra desafio, não fica melhor? Porque a palavra problema é pesado. Falar que eu tenho um problema é problema, não é assim? Problemas só são problemas para as pessoas problemáticas, não é assim? Então vejam. Mas se eu trocar, eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. Não fica melhor? O desafio nos instiga a superar aquilo. A criar situações para superar aquilo. Então eu não tenho um problema. O problema me joga para baixo, o desafio me joga para cima. Entenderam ou não? Frente à mesma situação, se eu olhar aquilo como um problema, ou como olhar aquilo como um desafio. Então eu vou ressignificando a vida. O que Jesus fazia? Ele tinha um olhar diferente para tudo. Eu não estou falando do Cristo, pessoal, estou falando do Jesus, ser humano. Onde todo mundo via o trivial, ele via o essencial. Antes de condenar, antes de julgar, antes de fazer qualquer coisa, ele não fazia. Ele abraçava, ele acolhia, chamava atenção, claro, ele educava. Okay? Ele educava, sem agressividade, sem violência. Então é esse Jesus que nos incomoda. Porque ele está acessível. Esse Jesus está acessível. E dentro do nosso momento evolutivo, dentro das nossas condições, dá para fazer. Aí eu vou lembrar de uma questão, é uma das questões mais doídas do Livro dos Espíritos, pessoal. É uma das mais doídas, é a questão 909. Questão 909 do Livro dos Espíritos fala assim: pode o homem domar as suas más inclinações? A resposta: sim, com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Está aqui no Livro dos Espíritos, pessoal. Quer ver? Ó, quer ver? Eu vou pegar. Só para vocês terem uma ideia. E eu coloquei na planilha, inclusive. Quem montou a programação. Fui eu, né, inclusive, né? Isso com a gente, falar da frente. Olha que interessante. 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, algumas vezes, por fracos esforços. Ok? É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Entenderam ou não? E por quê? Porque nós ficamos no campo do desejo. Lembra a diferença ou não? Desejo é sempre tempo futuro. E a possibilidade dele não acontecer é imensa. Vontade é sempre tempo presente. Então se eu falar, eu tenho desejo de alguma coisa, não vai acontecer, ok? A possibilidade de não acontecer é mais de 90%. Mas eu tenho vontade é para hoje, mais tardar amanhã cedo. Entenderam a diferença ou não? Então o que nos falta, por poucos esforços, eles falam,
Porque a vontade é uma força, é uma alavanca. Então, se eu quero, eu faço. Eu não vou terceirizar, eu não vou justificar, eu não vou desculpar, não. Eu vou e faço, ok? Então, o livro dos Espíritos fala, temos más tendências? Todos temos. Por que eu não consigo superar? Porque eu não quero. O que me falta é vontade. É um processo, não é um passe de mágica. Mas o que me falta é vontade. Então, a partir do momento que eu tenho vontade de crescer como ser humano, eu tenho que olhar para tudo isso aqui dentro de mim. Dentro de mim, não é fora de mim. Eu vou introjetando, eu vou buscando, eu vou dissipando a minha ignorância, eu vou entendendo que eu nasci nessa reencarnação, todos nós, para sermos felizes. Qual é a proposta da reencarnação? Ser feliz. O que é ser feliz? É estar em paz com a própria consciência. Não misture felicidade com satisfação. Coisas materiais, posições sociais, pessoas que são importantes, claro, mas trazem momentos de felicidade e muito mais satisfação. Mas felicidade é uma questão consciencial. É você estar em paz com a sua consciência. Você sabe que você está buscando fazer o seu melhor, dentro das suas possibilidades. E que equívocos fazem parte do processo. O que não cabe é culpa. Como Joana de Ângeles fala, troque o passado pelo presente. Ok? Então o passado já foi. Ok? Troque a culpa por responsabilidade. É interessante que nenhum espírito, né, nenhum Cristo inclusive, não consegue mudar o passado. Olha que interessante isso. Talvez vocês nunca pensaram sobre isso. Nenhum espírito consegue mudar o passado. Não existe isso dentro das leis maiores. Voltar e refazer. E por quê? Porque nós já temos o presente. E eu posso usar até a palavra de presente como presente mesmo. Entenderam ou não? Posso usar o tempo presente como um presente mesmo. Para refazer o futuro. Entenderam como funciona? Então o que passou, passou, já passou. Não tem como eu voltar no passado, mas eu posso olhar para o presente e refazer o futuro. É sempre fazer um novo começo. O que aconteceu há 5 minutos atrás já foi. Já foi, não tem como voltar. Mas o que acontece daqui para frente eu posso redefinir a minha vida, os meus valores. Mas o que me falta é vontade, questão 909 do Livro dos Espíritos. Então, para trabalhar a caridade, eu vou ter que ter uma ferramenta. Essa ferramenta chama-se vontade. Isso não é um problema, isso é um desafio. Então, todos aqueles que se propuseram a trabalhar a caridade, a oportunidade de trabalho, têm que entender o que está fazendo, sentir o que está fazendo, mas vivenciar o que está fazendo. Porque a questão do umbral, pessoal, umbral é uma vibração. Eu posso estar encarnado e vivendo no umbral. Deu para você entender ou não? Então não é exatamente um local específico. O umbral é uma vibração. O umbral interno é muito pior do que o umbral externo. O umbral externo é só uma projeção do umbral interno, só. Então não importa se eu estou encarnado ou não estou encarnado. Então existem encarnados, no nosso caso, que estão vivendo um umbral. Eu diria que a maioria, ok? Poucos estão vivendo em regeneração. E poucos ainda estão vivendo em mundos felizes. Encarnados no planeta Terra. Então o que muda? Como eu enxergo pessoas e situações. Como que eu ressignifico. Como que cada situação que aconteceu comigo, como é que eu posso olhar para aquela situação com outros olhos? De uma outra forma. Sempre como um aprendizado. Sempre como uma experiência válida. Sempre, sempre, sempre. Se as leis maiores são educativas e se a estrutura das leis é o amor, tudo é educação. Tudo é educação. Tudo é para o meu bem. Tudo, absolutamente tudo. Mas eu preciso começar a enxergar isso. Não de forma passiva, mas de forma ativa. Não justificando, ou terceirizando, ou se culpando. Não, é pegar o tempo presente
presente com esse conhecimento, e a cada dia que passa eu reformular, eu ressignificar, eu rever. E olhar para trás com um sentimento de gratidão. Gratidão, que é a base da humildade, inclusive. Aí o que acontece? Que a minha consciência expande. A partir do momento que expande a minha consciência aqui, ó, eu não preciso nem de palavras para falar com Deus. Porque Ele é uma presença. Ele é uma presença. Ok? Então a vida é uma presença. Deus é uma presença. As leis são presença. Entenderam o significado do 8º degrau? Que é o início de um novo ciclo, que é uma expansão da consciência. Por isso que a recompensa é igual do 1º degrau, porém numa projeção muito maior, numa cosmovisão muito além daquilo que a gente consegue, mas é presença. É presença. Então o 8º degrau fala exatamente de caridade, que é o amor em ação, é nós colocarmos o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, sempre para ajudar o próximo, de alguma forma, seja o próximo quem for, sempre, 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 sempre. Aí, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas condições, a gente vai perceber que essa angústia, depressão, várias doenças psicossomáticas, elas vão perdendo a força dentro de nós. Porque você preenche a sua essência, o seu vazio existencial, com um único valor que o próprio tempo se submete. Que nesse caso é o amor. O amor a si mesmo, em primeiro lugar. Pois não. Como se fosse o 1º degrau, um vislumbre. E o 8º... Exato, pode ser dessa forma, pode ser, essa interpretação dele está ótima. O 1º degrau é um vislumbre e o 8º degrau uma vivência já disso daí, ok? Porque você tem uma visão muito mais ampliada nesse sentido. Lá embaixo você está na teoria, lá em cima você já está na prática, sentindo a presença. Tudo bem? Vamos por hoje? Oi? Claro. Me deixar perder a linha de raciocínio, mas voltando ao assunto dela, a questão do Apocalipse, hoje nós temos uma realidade da doutrina espírita que se contrapõe com a realidade nossa em relação. Nós temos aí 7.000 gigas nuclear ativa e nós estamos com menos de 1 minuto do conteúdo do juízo final. Se isso acontecer, esse desencarne em massa, como é que fica? Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, né? Naquela época, década de 70, a coisa estava pior do que está hoje, tá? Naquela época era a Guerra Fria, né? Está pior do que estava hoje. E aí perguntaram sobre isso, né? Se poderia ter acontecido uma situação lá na década de 70. Ele falou, se acontecer uma situação como essa, o nosso Cristo, o nosso Jesus, já está preparando um planeta para nós. Tá? Como se falasse, faça o seu melhor, não se preocupe com isso. Mas voltando à sua questão de hoje, tá? Essa liberdade temporária que a espiritualidade superior dá para esses espíritos é uma liberdade temporária. Esse livre-arbítrio pode ser cassado a qualquer momento, ok? Nós vamos até um limite. Achar que o ser humano tem o livre-arbítrio para tudo, não tem. Então, até onde está sob controle, porque veja, os espíritos superiores que estão de alguma forma controlando isso. Então, se eles permitiram que chegássemos até esse nível, é porque até esse nível está sob o controle deles. Porque o nosso livre-arbítrio pode ser cassado a qualquer momento. Se a gente infringir as leis maiores, pode ser cassado a qualquer momento. Então esse medo, esse terror, essa insegurança, essas ideias apocalípticas fazem parte do nosso processo de aprendizado para despertar as nossas consciências para outra realidade. Porque toda vez que o ser humano ultrapassou alguns limites, a história mudou. Ele quis ultrapassar alguns limites, a história mudou. Porque foi a intervenção da espiritualidade superior quando ele quis ultrapassar alguns limites. Nós talvez estamos chegando nesse ponto, de alguns quererem ultrapassar alguns limites. Né? Então, pegar a frase de Chico, Jesus está fazendo um outro planeta para nós. Ou a intervenção direta, se for necessário. Mas pedir para que nós, cristãos, vamos falar assim, né? Que a gente faça o nosso melhor, que a gente não vibre guerra, que a gente não fique torcendo para esse ou para aquele, é que a gente seja a paz, aonde nós estivermos, ok?
Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e não aconteceu a Terceira Guerra Mundial? Por uma conta matemática. Na Segunda Guerra Mundial, 3/4 da população do mundo, na Segunda Guerra Mundial, foi de 1939 a 1945, ok? 3/4 da população do mundo achavam que a guerra era uma solução. Tudo bem? Então você imagina a vibração de 3/4 da população do mundo, é uma vibração isso. Hoje, 3/4 da população do mundo é contra a guerra. Por isso que não aconteceu ainda, porque não tem vibração para isso, não tem sustentação para isso, ok? Mas esse momento que nós estamos vivendo, a questão da guerra, é para fazer com que a gente repense a paz. Porque eu compus geopolítica aí, diz que está bem mais grave que a época da Guerra Fria. O ponteiro está quase encostou. Sim. Nós estamos numa situação delicada no fio da navalha, essa é verdade, que as pessoas não estão se atentando a isso, mas eu tenho que viver também o mundo como ele se apresenta e também a doutrina espírita, mas eu tenho que participar dos dois. Sem dúvida, sem dúvida. A doutrina espírita participe do mundo, mas faça o seu melhor. Sim. Dentro daquilo que... Eu fiz a pergunta por conta disso, porque a coisa está meio, né, que se contrapõe, né? A questão do apocalipse que você tinha lido, agora você explicou. Exato, que é uma previsão, é o livre-arbítrio. Tem limite, tem limite. Ok? Mas a proposta da doutrina espírita é que o ser humano seja o melhor possível, dentro das suas possibilidades. Enquanto tem muitos entre aspas, pensando em guerra, existem milhões não querendo a guerra e fazendo o bem. É que quem propõe a paz e fazer o bem não dá ibope. Ok? Então é uma minoria que quer a guerra. Uma grande maioria não quer a guerra. E milhões de espíritos envolvidos com isso não dá ibope. Nem precisa, inclusive. Ok? E que a gente possa escolher sempre esse lado. Ok? Então vamos, nesse momento, agradecer a oportunidade, o tratamento espiritual, as informações, a alegria de estarmos compartilhando esse conhecimento que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa alma, que faz com que a gente confie em nós mesmos, confie em Deus, confie na espiritualidade, porque a espiritualidade também confia em nós, que possamos fazer o nosso melhor, buscando Jesus, buscando a espiritualidade, buscando aquilo que realmente importa, aquilo que agrega dentro das nossas possibilidades. Porque a nossa paz interna depende exclusivamente de nós. Que todas essas situações que acontecem em torno de nós possam nos servir para que a gente possa reavaliar, ressignificar e, de alguma forma, mostrar o quanto nós podemos transformar isso em atitudes. Através de um sorriso, através de um abraço, através de uma doação, através de compartilhar algo que realmente nos faça bem. E a partir do momento que eu enxergue o mundo dessa forma, as pessoas desse jeito, eu vou criando um novo mundo dentro de mim. Um mundo de paz, de serenidade e de alegria. Que assim seja. Bom, uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima. Então semana que vem não vai ter aula, tá, pessoal? Eu não estarei em Jundiaí, só a outra. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre.
Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.